Saudações, amigos. Estamos de volta aqui com mais uma aula de geometria analítica plana e hoje vamos trabalhar com o tema de vetores, que é talvez o tema em que gira todo o curso de geometria plana. Talvez não gire em torno disso, mas é o fator primordial para a gente começar a entender geometria plana e conseguir assim avançar no nosso conteúdo. Então, pessoal, a primeira coisa que precisamos fazer é definir vetores. O que é um vetor? Um vetor ele é a coleção de todos os segmentos orientados equivalentes a um segmento orientado dado. Seja, por exemplo, o segmento AB. Segmento AB. Segmento AB ele tem um sentido, uma direção, um comprimento, como nós vimos na aula passada. Agora, todos os outros segmentos que sejam equivalentes ao segmento AB, eles serão orientados pelo mesmo vetor que orienta o segmento AB. Falando assim, parece uma coisa meio complicada, mas vamos usar um exemplo aqui. Ponto A, ponto B. Vamos usar o mesmo exemplo que usamos na última aula. Tenhamos o ponto A igual a 1, 1 e o ponto B igual a 3, 2. Esse segmento será orientado por um vetor AB. É assim que nós fazemos a notação do vetor, que é o vetor AB. Esse vetor, ele não quer dizer necessariamente que ele é esse comprimento, mas na verdade ele é paralelo a esse segmento. Então, como é que nós fazemos o cálculo de vetor? Nós pegaremos a medida de xb menos xa e yb menos ya. Quando a gente calculou o comprimento do segmento, nós somamos as coordenadas. Mas aqui no vetor nós fazemos o oposto, nós subtraímos as coordenadas. Coordenada final menos a inicial. Então, fazendo as substituições, vamos ter 3 menos 1 e 2 menos 1. Logo, o vetor AB, ele vai ser um vetor 2, 1. Não é muito complicado, isso até é muito simples. Então, isso significa que todos os segmentos equivalentes ao segmento AB, eles serão paralelos a esse vetor. Deixa eu desenhar aqui um plano cartesiano rápido. Onde teremos as medidas. Ok. O ponto A, ele está bem aqui. 1 e 1. O ponto B, ele vai estar bem aqui. Ponto A, ponto B. Agora, esse vetor, ele vai partir da origem até o ponto 2, 1. Que é esse ponto aqui. Eu tenho esse segmento, eu vou ter esse vetor, o vetor AB. Se a gente utilizar as análises e observações de um gráfico, e se meu gráfico tivesse em proporções melhores, nós poderíamos ver que esse vetor ele é paralelo a esse segmento. Então, ele é o vetor que nós chamamos de direção do segmento. Isso aqui é muito importante quando nós entrarmos no conceito de retas no plano. Então, guardem bem esse conceito aqui, que ele será muito importante para a gente em todo o decorrer desse nosso curso de geometria plana, geometria analítica plana, e também quando entrarmos em geometria analítica espacial. Agora, pessoal, vamos fazer um exemplo
Vamos colocar aqui um exemplo. Eu tenho um ponto A, que é igual a 0 e 1. Eu tenho um ponto B, que é um ponto igual a 1 menos 1 meio. E eu tenho um ponto C, que é igual a menos 1, 1. Ok. Agora, nós queremos determinar as coordenadas do vetor AB. Eu quero saber quais são as coordenadas desse vetor e o único ponto D. Eu ainda quero saber um ponto D tal que o vetor AB seja igual ao vetor CD. Então vamos lá. Vamos reunir essas informações que nós temos aqui. Ele quer primeiramente saber qual é o vetor AB. O vetor AB é o vetor XY que nós vamos descobrir. O vetor AB, ele é definido pela seguinte circunstância: XB menos XA, YB menos YA. Vamos lá. XB, 1. XA, 0. Y de B, menos 1 meio. Y de A, menos 1. Agora vamos resolver isso aqui. O vetor AB vai ser igual a 1 menos 0, 1. Menos 1 meio, menos 1. Vou fazer menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2, menos 1, menos 3 meio. Pronto. Já consegui definir o meu vetor AB. Agora, eu tenho que encontrar um ponto D para que AB seja igual a CD. Quanto AB vale? 1 menos 3 meio. E como que é as coordenadas do vetor CD? Eu vou ter x de D menos o x de C, que x de C é igual a menos 1, então menos 1. E o y de D menos 1. Menos 1. Essas são as coordenadas. Logo, será xd mais 1, yd menos 1. Agora é só fazermos as igualdades. 1 deve ser igual a xd mais 1 e menos 3 meio deve ser igual a yd menos 1. Então, como é que nós vamos resolver essa questão? 1 é igual a xd mais 1. Logo, xd vai ser igual a 1 menos 1, que é igual a 0. Então, já sei que xd é igual a 0. Agora, queremos achar o yd. Menos 3 meio é igual a yd mais 1. Yd vai ser igual a menos 3 sobre 2. Aqui eu botei mais, mas é sinal de menos, negativo. Agora que ele vem como positivo, mais 1. Então vamos resolver. 1 vezes 2, 2. 2 menos 3, menos 1. Yd vai ser igual a menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Pronto. Conseguimos identificar as coordenadas do vetor AB e as coordenadas do ponto D. Agora, se nós realizarmos as coordenadas do vetor CD, nós também teremos que encontrar esse valor. Entendido? Vamos agora começar a trabalhar com operações com vetores. Agora vamos trabalhar com operações com vetores
E a primeira operação com vetor é a operação soma. A soma entre vetores, ela é muito simples. Seja um vetor V, tal que xv mais yv. E seja um vetor U, tal que xu mais yu. Se eu quiser realizar a soma de V mais U, eu farei o x de V mais o x de U e o y de V mais o y de U. Muito tranquilo, né, pessoal? Muito tranquilo. Agora, vamos fazer isso com um exemplo. Temos um vetor V que seja igual a 1 e 1. Um vetor U que seja igual a 3 e 2. E um vetor W que seja igual a 2 e 5. E eu quero realizar a seguinte operação: V mais U menos W. Vamos complicar um pouco o nosso exemplo. Nós vamos somar essas duas coordenadas e vamos subtrair por essa. É basicamente como funciona a operação. Então vamos lá. X de V, 1. X de U, 3. Menos o X de W, que é 2. Igualmente com Y. Y de V, 1. Mais o Y de U, 2. Menos o Y de W, 5. Então vamos lá. 1 mais 3, 4. 4 menos 2, 2. 1 mais 2, 3. 3 menos 5, menos 2. Esse, então, é o valor dessa operação. Molezinha, né, pessoal? Molezinha. Então, vamos ver agora a multiplicação de um vetor por um escalar. Ok. Normalmente representamos essa situação com a letra grega lambda, que ela representa um número qualquer entre os números reais. Tenhamos então um vetor A, e nós vamos multiplicá-lo por lambda. Sabemos que um vetor A ele vai ser expresso como xa e ya. E lambda ele vai multiplicar esse vetor. Logo, essa expressão aqui ela estará representando lambda xa e lambda ya. Não ficou muito claro? Então vamos usar um exemplo. Seja lambda, por exemplo, ele pode ser qualquer número, um número natural, um número inteiro, um número racional, um número real. Vamos usar aqui um número real, sendo o número real irracional, sendo lambda igual a π. E eu tenho o vetor A igual a x1/2 e y raiz de 2. Tentar embaçar, complicar essa
essa situação. Se eu tenho então a multiplicação de um escalar qualquer pelo meu vetor, eu vou ter então essa situação. O π que multiplica 1/2 vai ficar então π sobre 2, porque π vezes 1, π sobre 2, e π vezes raiz de 2. Raiz de 2. E assim nós temos a nossa multiplicação de um vetor por um escalar. Então, pessoal, vamos usar aqui também uma outra situação acerca da multiplicação por escalar, que às vezes confunde muitas pessoas. Vamos fazer a multiplicação junto com a soma. Eu tenho uma soma de dois vetores, o vetor A mais o vetor B. E eu vou multiplicá-los por um escalar qualquer. Isso vai significar o quê? Que eu vou ter esse escalar multiplicando o vetor A mais o mesmo escalar multiplicando o vetor B. Isso então é uma possível situação que você possa enfrentar no seu estudo de geometria analítica plana. Como também nós podemos ter um escalar que soma a outro escalar, vou chamar ele de μ, e multiplicar um vetor. E agora, como é que acontece aqui? Nós vamos ter a mesma propriedade distributiva. O lambda vezes A, que vai somar ao μ vezes B. Botei cruzado aqui, mas a seta fica em cima do vetor. Então é isso, pessoal. Não é complicado. Na verdade, essa questão de vetores e operações com vetores é bem simples, porém ela requer um pouco de atenção, porque todo o seu curso daqui para frente ele vai girar em torno disso. Na próxima aula, nós vamos ver um tema um pouco mais complexo, um pouco mais que requer um pouco mais de atenção, que é a reta e a dependência linear de uma reta. Então, fiquem com a gente, tá? Curta esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e o principal, comenta aí embaixo suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas, para que a gente possa melhorar o canal e fazer um canal mais produtivo para todos. Fique conosco e até a próxima.